Boa noite, alunos e alunas FOIR. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou tratar do tema resíduos hospitalares, porém sobre biossegurança. Vou envolver biossegurança. Biossegurança é os métodos e procedimentos que os hospitais e serviços de saúde devem adotar para a segurança dos funcionários, pacientes e da sociedade. Então, a nossa disciplina é Educação para o Trabalho e Meio Ambiente. Chegamos na sexta aula. Sou o professor Marcelo Paiva. Então não esqueça de caderno e caneta para anotações. Na aula anterior eu falei e mostrei os resíduos hospitalares da forma a qual precisam ser tratados. O vídeo suplementar falou sobre algumas práticas inadequadas de destinação de resíduos hospitalares. Hoje eu vou focar nos cuidados de segurança no manuseio do lixo hospitalar. Então vai ser um foco para dentro do hospital, quais são os procedimentos, normas que os hospitais precisam atender e os profissionais de enfermagem estão envolvidos diretamente nessa abordagem de cuidados de segurança no manuseio do lixo hospitalar. Então as formas de destino do lixo hospitalar. É a área que vocês irão atuar profissionalmente, então é importante que vocês entendam como fazer o manuseio dos resíduos hospitalares de maneira segura, não colocando em risco a sua integridade física, a saúde e a segurança também dos colegas e os prestadores de serviço do hospital. Então nós vamos estar abordando o tema de forma a entender quais são os procedimentos exigidos pela legislação e a qual o hospital precisa atender. Falando sobre geração e segregação. Então, geração de resíduo hospitalar são todos os perfurocortantes, gases, medicamentos vencidos. Então, tudo que vocês viram de resíduos hospitalares na aula anterior, nós chamamos de geração. E aí tem a segregação. Então, segregação, eu vou estar explicando o que é segregação e quais são os cuidados que se faz necessário para que durante a segregação não haja nenhum acidente envolvendo você como profissional de enfermagem, não envolva o pessoal da limpeza e demais profissionais da área hospitalar. Então, o procedimento normativo diz que todos os funcionários do serviço de saúde devem ser capacitados, ou seja, quando você entra no hospital, você precisa ser treinado pela área de segurança do trabalho ou área de controle de infecção hospitalar quanto ao manuseio e segregação adequada dos resíduos e conhecer todo o sistema de identificação. Então, aonde jogar cada resíduo, se é um esparadrapo, se é um perfuro cortante, se é um lixo comum. Então, o hospital ele tem por obrigação fazer esse treinamento para que você entenda como é a forma de destinação do lixo hospitalar. Então, isso é uma obrigação do hospital. Todo resíduo, no momento da sua geração, tem que ser acondicionado próximo ao local de geração, ou seja, a caixinha de escapaque onde é jogado a agulha após administrada a medicação do paciente, essa caixinha precisa ficar próxima do local da aplicação. E por que essa regra? É para evitar que você tenha um percurso muito longo entre a geração e a destinação. Então, a norma exige que as caixinhas fiquem próximas para evitar, por exemplo, se você está com uma agulha na mão, fez um movimento muito brusco e atingiu alguém, ou acabou se auto-atingindo. Então é importante que a caixinha esteja próxima do local da geração. Então, saco plástico identificado, então precisa estar identificado. Então, nos hospitais tem lá a identificação lixo infectante.
e precisa ser observadas as determinações normativas da vigilância sanitária e dos órgãos ambientais. As unidades geradoras têm que dispor de número suficiente de recipientes para cada tipo de resíduo. Então, a norma fala que dentro de uma área hospitalar é preciso que o hospital disponha de recipientes em quantidade adequada para garantir a segurança dos funcionários e dos pacientes. Então, precisa aí ter aí a caixinha de escapaque em quantidade suficiente para que o lixo hospitalar seja ali jogado, né, de maneira segura. Então, imagine uma sala de enfermagem, né, com centenas de aplicações aí de injeções e apenas uma caixinha de escapaque. Então, isso traz um risco para os profissionais de enfermagem e para os pacientes. Então, precisa ter aí recipientes em quantidade adequada. Sobre o manuseio e acondicionamento. Então, durante o manuseio dos resíduos de serviço de saúde, o funcionário deve usar o EPI, equipamento de proteção individual, luva impermeável, óculos de segurança, máscara, uniforme de manga longa, bota de segurança. Então, é proibido o manuseio de resíduo lixo hospitalar sem os EPIs, principalmente quando o manuseio é de materiais infectos contagiosos, né? Então é necessário e obrigatório o uso do EPI. No acondicionamento dos resíduos, nos recipientes, deve-se obedecer ao prescrito em a cor, né, da onde está sendo jogada, do recipiente aonde está sendo jogado o resíduo, precisa respeitar a cor. Então, se for lixo infectante, então o saco plástico será na cor branca. Se for resíduo radioativo, tem uma cor específica. Então, é importante respeitar aí a identificação, né, de cada recipiente para jogar o lixo hospitalar. Todo recipiente tem que ser fechado de forma a não ter nenhum tipo de vazamento. Então precisa ser fechado. Armazenamento interno é quando dentro da área hospitalar a gente fala de expurgo, onde fica lá roupa de cama, e depois tem uma área reservada para o lixo hospitalar. Então, na área interna do hospital, então existe aí os requisitos que o hospital precisa atender. Então, cada unidade geradora deve ter uma sala de resíduo apropriada para armazenamento interno dos recipientes. Então, tem que ter uma área reservada, sinalizada. Não pode ficar em qualquer lugar, não pode ficar no quarto, no corredor. Então, tem que ter uma sala apropriada. A sala de resíduo tem que obedecer às normas e padrões de construções e instalações de serviço de saúde do Ministério da Saúde. Então tem um padrão de construção que o hospital precisa atender, bem como aos requisitos. Então tem aí uma metragem mínima, que é 4 metros quadrados, e preservando o espaço suficiente para a entrada de carrinhos de coleta, ralo sifonado ligado à rede de esgoto sanitário. Então, dentro dessa sala de resíduos, tem que ter lá um ralo, tem que ter ventilação, então uma área bem ventilada, então a ventilação mecânica através de janelas. O ambiente de pressão negativa é quando há resíduos extremamente perigosos, então precisa ter um controle da temperatura e da pressão interna nessa sala. Então esses são os cuidados e os requisitos quanto ao armazenamento interno de resíduo dentro da área
hospitalar. Após o resíduo ir para a área interna, ele precisa ser levado para a área externa. Então, o pessoal da limpeza vai recolhendo esse lixo hospitalar, fazendo a limpeza, e aí eles vão deixando nessa área de armazenamento interno, e aí depois uma outra pessoa pega todo esse lixo hospitalar recolhido e leva para a área externa. E na área externa também tem todo um requisito a ser atendido. Forma de armazenamento, então a norma fala sobre os resíduos de serviço de saúde tem que ser armazenado de acordo com a norma de segregação e de forma ordenada. Então precisa ter uma organização, eles precisam ser separados, que é resíduo infectante, que é resíduo comum, se é radioativo, químico, então eles não podem ficarem juntos, precisam ser separados. Os recipientes contendo resíduos lacrados devem ser armazenados no abrigo de resíduos, mesmo quando expostos em container. Então tem resíduos que mesmo eles lacrados, então resíduos químicos, radioativos, eles precisam estar em abrigos, resíduos infectantes, se tiverem ao tempo, pode haver um rompimento aí do saco plástico e aí contaminar o meio ambiente e pessoas. Não se admite a permanência de resíduos que não estejam devidamente acondicionados em saco plástico. Então, eles têm que estar em sacos impermeáveis, não podem estar em caixa de papelão, em outro tipo de recipiente que não seja impermeável. O abrigo de resíduo não deve ser utilizado para guarda ou permanência de utensílios, materiais, equipamentos de limpeza ou qualquer outro objeto. Então, o abrigo para resíduo não pode ser utilizado para depósito de outros materiais. Então, tem que ser usado apenas para a finalidade de abrigo de resíduo. A guarda de materiais e utensílios para higienização do abrigo deve ser feita em local próprio. Então aqui está dizendo sobre manter o abrigo de resíduo, né, sem outros materiais. Então não pode ter material de limpeza, vassoura e outros utensílios. Tem que ser exclusivamente para o resíduo lixo hospitalar. O acesso ao abrigo de resíduo é restrito aos funcionários da coleta interna. Então, o que é isso? Somente os funcionários que trabalham na coleta de lixo hospitalar e resíduo podem entrar e trabalhar nessa área. Então, outras pessoas não podem trabalhar na área lá do abrigo de resíduo. Para entrar no abrigo de resíduo, o funcionário tem que usar os EPIs. Então, os EPIs que eu já comentei, óculos, bota, luva, uniforme de manga longa, máscara, luva impermeável, avental. Então, esses são os EPIs obrigatórios para entrar e manusear o lixo hospitalar. Higienização do abrigo de resíduo. Então, o abrigo de resíduo, na foto abaixo, é um local fechado, sinalizado, né, identificado. Então, toda vez que tem uma coleta externa, é obrigatório que haja higienização do local. Então, o abrigo deve ser higienizado após a coleta externa, ou sempre que houver derramamento. Então, se houver derramamento de um resíduo hospitalar, deve ser feita a higienização de imediato. O efluente de lavagem do abrigo, da área de higienização, então aquela água da lavagem do abrigo deve receber tratamento adequado. Então tem que ir lá uma estação de tratamento de esgoto e ser tratado de forma adequada conforme o órgão ambiental municipal ou estadual. Então o hospital não pode fazer a lavagem da área de abrigo e jogar aquela água em qualquer lugar. Então tem que ir para uma rede de esgoto. O armazenamento interno
a norma exige que seja evitado, né? Então, se não tiver uma outra maneira para levar diretamente à área externa, né? Então, o primeiro passo é tentar evitar, né? Porém, se não for possível, o hospital precisa atender aos requisitos da metragem mínima, do ralo e das questões de segurança e sanitárias. Então, recomenda que resto de alimentos de refeição de pacientes e funcionários sejam encaminhados logo após a sua geração. Então, logo após recolher pratos e utensílios, e o resto de alimentação deve ir para o abrigo de resíduo externo, preferencialmente. Os resíduos orgânicos ficam em um local bem ventilado para evitar mau odor e atrair aí roedores e outras pragas. O armazenamento desse resíduo pode ser feito em câmara fria exclusiva. Então, em algumas cidades, vigilância sanitária exige que esse tipo de resíduo fique em câmara fria, para que não haja uma degradação muito rápida, uma decomposição lá dos resíduos orgânicos que podem gerar aí mau odor, atrair roedores. Então, alguns órgãos exigem câmara fria, então é exclusiva para guardar resíduo, cujo acesso deve ser independente e afastado daquela destinada à guarda de alimento. Então não pode ter uma câmara fria para resíduos orgânicos ao lado da cozinha onde se prepara alimento. Então tem todo um trabalho, uma norma a ser respeitada quanto ao distanciamento da área de produção de alimentos. Para o caso em que a câmara frigorífica de resíduos se localizar junto à cozinha, então dizendo que não pode ter uma câmara de resíduos orgânicos próxima à cozinha. Ela deve ser usada exclusivamente para armazenar restos de preparo de alimento, evitando contato com os restos provenientes das refeições de funcionários e pacientes. Então tem que ser uma câmara fria exclusiva. Membros amputados, fetos, tecidos humanos devem ser armazenados em câmara fria. Então, na área hospitalar, esses membros, né, que eu comentei aí, amputados, tecidos humanos, eles não podem ficar ao tempo e nem naquele abrigo de resíduo hospitalar. Eles precisam ficar dentro de uma câmara fria, no serviço de autonomia patológica. Então, aí tem toda uma tratativa, né, após terminar a cirurgia, o pessoal de enfermagem tem toda uma tratativa quanto a esses resíduos. O cuidado no manuseio. Então, no manuseio da coleta, como já citei, deve-se usar os EPIs, né? Então, o gorro, óculos, máscara, uniforme, luvas e botas, como já citei, é importante que os funcionários utilizem os EPIs. Então, vocês que vão estar na linha de frente, então é importante estar observando se os funcionários estão usando EPI. Então, é sempre importante chamar a atenção, cobrar, pois uma contaminação com um perfuro cortante pode acabar aí com a vida da pessoa. E muitas vezes a pessoa da limpeza não recebeu o tratamento devido, não é muito bem instruída e aí acaba ignorando os EPIs e aí sofrendo acidente. Então é importante cobrar, né? É importante aí orientar para o uso do EPI. Outro ponto importante no perfil cortante, né? Só reforçando, é não jogar materiais perfil cortante no lixo comum, pois pode causar um acidente grave nos profissionais da limpeza e conservação. Então fique atento, né? Não jogar material perfil cortante no lixo comum. Aqui como é feita aí a segregação e a separação do lixo hospitalar, né, por tipo de resíduo. Então, se for resíduo
infectante, então vai ser sempre aí na cor branca, né, o contentor, a embalagem impermeável, tá? Então vai ter lá algum nível de classificação. Então na grande maioria dos hospitais utilizam aí a cor branca para o lixo infectante. Resíduos químicos são depositados aí em bombonas, né? Resíduos radioativos, né? Então é um tambor de chumbo. Resíduo comum, geralmente é um saco plástico preto, que é o mais comum. E os perfluros cortantes são nas caixinhas de escapaque, e aí tem que respeitar o limite da caixinha, tem uma linha de corte onde é o limite, então é importante respeitar o limite para que não haja acidente, né, com você como profissional de enfermagem sendo aí perfurado com material contaminado. Bom, pessoal, essa aqui é a caixa Descarpac. Essa aqui é o coletor de materiais perfluorocortantes. Então, esse contentor, esse coletor tem em todos os hospitais, clínicas. Então, isso aqui é padrão. A cor sempre será amarela. E aí tem que ter alguns cuidados para usar esse coletor. Então, o primeiro cuidado é entender que o resíduo que está lá dentro desse coletor é um resíduo perigoso. Então, o nome aqui já tem um aviso dizendo que é perigoso. Então, precisa ser manuseado esse coletor com cuidado. Então, precisa ter atenção máxima porque é um resíduo perigoso. Tá? O outro ponto de atenção é o símbolo aí dizendo que é infectante. Então, não é qualquer resíduo que está aí dentro. Então, é um resíduo infectante que pode causar uma contaminação. O terceiro ponto de atenção é a capacidade do coletor. Então, esse coletor aqui tem capacidade para 7 litros, tem de 13 litros, 20 litros e menor 3 litros. Então, depende aí de cada demanda, de cada hospital, de cada sala de medicação. Então, ficar atento aí à capacidade. E outro ponto extremamente importante é essa linha tracejada. Inclusive, vem uma recomendação no coletor dizendo que, em hipótese alguma, pode ultrapassar a linha. Então, os materiais perfluros cortantes, eles precisam ficar abaixo da linha tracejada. Então, essa linha tracejada é a linha de segurança. Então, não encher acima desta linha. Então, no próprio coletor vem aí a recomendação, vem aí esse aviso. Então é importante respeitar, primeiro, é um material perigoso, é infectante, ver a capacidade que o coletor, né, consegue acondicionar de materiais perfluorocortantes e nunca ultrapassar a linha tracejada. Então fique atento. E outro ponto importante, muitas vezes esse coletor está na posição muito alta e aí você vai jogar o material perfluorocortante, mas não está vendo, né, se tem de repente alguma agulha ali acima da linha tracejada. Então é importante sempre estar vendo aonde você está jogando para que você observe se a sua mão não será atingida por uma agulha contaminada. Então essa é Descarpac e é usada em hospitais, clínicas. Então essa aí é padrão no Brasil. Então tem que respeitar os pontos aí que comentei. Bom, chegamos aí ao final da sexta aula. Espero ter contribuído muito com vocês. Então fique atento ao link de exercícios, ao vídeo suplementar. E estou sempre à disposição, caso tenha dúvida, pode me acionar. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.